2012. Estou até com meu crachazinho aqui de voluntário da Campus Party 2012. 10 anos depois voltar para cá para dar uma palestra é sempre muito divertido. E a minha ideia hoje, né, é ajudar as pessoas que pensam em empreender ou já empreendem na indústria de games a pensar formas de ou entrar nessa carreira ou aprimorar a vivência que estão fazendo. Então, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece. Pedro Zambon. Eu sou doutor em comunicação pela Unesp, estudo a indústria de games aí na última década, né? E, atualmente, além, né, essa minha empresa de consultoria, Save Game Dev, e atualmente eu faço alguns programas que tem a ver com apoiar e ajudar desenvolvedores de jogos a conseguir aí, ter êxito no mercado. O principal programa que eu participo é a incubadora de games da SP Cine, a primeira programa de incubação de games aqui do país, que é aqui de São Paulo, financiado pela Prefeitura de São Paulo. A gente vai ter um edital lançado provavelmente do novo ciclo, provavelmente agora no começo de dezembro, então fiquem de olho quem tem empresa aqui em São Paulo. E também deve ter um edital para pessoas físicas, para apoiar conceito de jogo, né? Então, só para quem é game dev aqui ficar de olho nessas oportunidades. Mas nessa trajetória aí que eu tenho apoiado aí, ajudado a dar suporte de inteligência, de network, de conhecimento para os empreendedores na área de jogos, eu tenho percebido várias questões em comum, dificuldades em comum, e a ideia hoje é eu apresentar algumas dessas dificuldades, um panorama com 5 perguntas fundamentais que é importante você encarar quando você vai empreender nessa área de jogos. Então, espero ajudar vocês nessa jornada. E para entender, né, conhecer aqui quem está por aí, quem aqui já desenvolve jogos, trabalha com desenvolvimento de jogos, alguém aqui pretende trabalhar e empreender na área de games? Sim, é o que vai embora. Legal. Pretendo deixar um tempinho também para perguntas no final, então qualquer coisa que vocês estejam em dúvida aí desse tema, vocês podem me perguntar. E as bagzinhas do passador e tal, tá tudo aí. Fechou. Acontece em seguida? Problemas técnicos? Não, duplica. Pelo menos a gente não perde o controle. Agora foi. Então vamos lá. Um panorama aí das 5 perguntas fundamentais que a gente vai passar hoje pelo papo. Começar pela pergunta: o que são games? E pode parecer uma pergunta boba, né? Todo mundo sabe o que são games, pelo amor de Deus. Mas eu queria ajudar vocês a decifrar um pouco mais das características fundamentais do que é um jogo, o que isso significa para você que, 1, quer criar os próprios jogos, e 2, quer profissionalmente trabalhar vendendo os jogos que você cria, né? Então, eu quero explorar algumas dessas características específicas da indústria de games e do fazer jogos para vocês entenderem algumas coisas em relação a isso. A segunda pergunta fundamental que eu quero tratar é quais são os tipos de empreendimentos em games. Então, vocês vão ver que não tem só um caminho, na verdade tem dezenas, centenas de caminhos para você empreender nessa indústria e que não tem só uma solução possível para você que quer trabalhar nessa área. A terceira pergunta fundamental é qual a estrutura de desenvolvimento de um game. E quando eu digo estrutura, é pensar como estruturar o processo de criação de um jogo para que ele tenha mais chance de ter sucesso comercial. E aí eu vou refletir alguns pontos sobre o ciclo de desenvolvimento de um jogo que você tem que pensar como empreendedor para fazer um projeto que se pague no mercado. E claro, já falando se pagar, entra a quarta pergunta, que é como que ganha dinheiro com game, né? Pode parecer óbvio, vendendo o jogo, tá, mas
Que formas que existem de vender o jogo e o que a forma como você vende o seu jogo afeta o produto que você está desenvolvendo, o modelo de negócio da sua empresa, os riscos que você tem e assim por diante. E claro, a pergunta de $1 milhão ou mais, como conseguir dinheiro para fazer um game? Ok, eu tenho uma ideia maravilhosa, quero que alguém pague para fazer esse jogo, porque eu não tenho como pagar do meu próprio bolso. Então, que formas que existem para financiar a produção do seu jogo, né? Indo então para a nossa primeira pergunta fundamental, que é o que são os games, né? E o que eu quero explorar aqui é a ideia de que um jogo, ele não é uma coisa só. Ele é três coisas ao mesmo tempo, ele depende de três coisas que sem uma delas você não tem um jogo. Qual que é o problema disso? Muitas vezes você é programador e quer fazer um jogo. Só que um programador não faz um jogo. Às vezes você é um artista e quer fazer um jogo. Um artista não faz o jogo. Às vezes você é game designer e quer fazer um jogo. Um game designer não faz um jogo. Às vezes a mesma pessoa pode ter mais de uma competência, mas precisa dessas três competências. Você precisa de programação para fazer um jogo. Você precisa de arte para fazer o jogo. E quando eu estou falando arte, são todos os elementos simbólicos, culturais que compõem uma obra de game. Que é narrativa, arte visual, som, música. Tudo isso você precisa para um jogo. E claro, a alma do jogo é o design. E muitas vezes as pessoas juntam arte e design como a mesma coisa, e não é. Design é regra do jogo. Quando o Shigeru Miyamoto disse que pular em cima da tartaruga, ela perde a casca, mas encostar na frente dela você perde a vida, isso é design, isso não é arte. É a regra do jogo. É a dinâmica de interação. E tem profissionais que são profissionalmente preparados para criar regra de jogo. E ele não necessariamente precisa saber programar, ele não necessariamente precisa saber fazer arte. Se você tem um programador e um artista e ninguém que sabe fazer regra de jogo, você não tem um jogo. E muitas vezes, sabe quando você joga aquele jogo que é bonito, mas que falta alguma coisa, que não diverte? É porque falta o design. Então, se você no teu projeto, e portanto na tua empresa, já que você quer empreender, você quer ter um negócio na área de jogos, não tem essas três competências aqui, você não tem implementação tecnológica, a implementação artística e a criação do conceito das regras do jogo, você não vai ter um produto que tem sucesso. Então o primeiro ponto é, eu preciso dessas três competências na minha empresa e no projeto que eu estou desenvolvendo. Se ela não está aí, você tem um problema. Agora, tem uma outra coisa que é refletida nisso aqui, porque a gente está falando de empreender, ter uma empresa. Então a gente tem que ter um negócio que seja bem sucedido, que se pague, etc, etc, etc. Aí, a pessoa já teve uma startup de tecnologia e tal, fala assim, não, mas eu gosto muito de games, quero fazer uma empresa de games, porque é a mesma coisa. Afinal, o game é tecnologia é uma indústria de base tecnológica. O problema disso é que game não é só tecnologia. Apanhando do passador aqui, gente, desculpa. Game não é só tecnologia. Game também é cultura. E game também é mercado. Dá para você fazer um jogo sem os elementos culturais simbólicos de um jogo? Não dá. Então, se você só vai com a mentalidade de tecnologia, você esquece que no jogo, tecnologia é processo, mas o produto é um produto cultural. Produto cultural como um filme, um produto cultural como um quadrinho, um produto cultural como uma música. Então, a forma de você vender um jogo passa muito mais por um conhecimento da área da indústria cultural do que todo aquele conhecimento startupeiro da área da tecnologia. E aí você quebra a cara, porque você acha que sabe tudo e, na verdade, é outro universo. Mas, diferente de uma área cultural, que você tem formas de distribuição de guerrilha, vamos dizer assim, para você jogar um game, você consegue jogar um game sem uma plataforma? Sem um celular, sem um console, sem um PC? Não, né? Para ser um jogo digital,
tem que ter a plataforma. Como é que você chega nas pessoas por essa plataforma sem estar numa loja de game? Então, dentro das competências que você tem que ter também, você tem que entender do mercado, como fazer o seu jogo entrar nessa loja, que tipo de parcerias você vai fazer e, principalmente, para trazer dinheiro para a tua empresa, para você poder fazer seu jogo, porque não é barato fazer um jogo, você tem que saber também de toda aquela parte, ou ter alguém na sua empresa que saiba, toda aquela parte de capital financeiro, de investimento, de falar com o investidor e etc. Então, de novo, fazer um empreendimento em game, você tem que congregar habilidades de alguém que está numa indústria de base tecnológica e que está fazendo um produto que passa por tecnologia enquanto processo de produção, mas alguém que tem uma visão do que significa fazer um produto cultural e está numa indústria cultural e criativa, e, claro, alguém que saiba lidar com o capital financeiro de investimentos, que saiba fazer um pitch de investimentos, que saiba fazer dialogar a questão valuation de empresa, revenue share, contratos, negociação, etc, etc. Então, mais uma complexidade aí, que às vezes, se falta uma dessas coisas na tua empresa de games, tá aí o gargalo, onde você vai ter que aprender um pouco mais. E aí que chega a conclusão que eu sempre gosto de teclar. Empresa de games não é startup. Se você sabe tudo de startup, não significa que você sabe de estúdio de games. Por quê? Muita gente quer fazer jogos, quer empreender nessa área, e acaba entrando numa incubadora de startups, e aí o mentor de startups vai te ensinar vários métodos e técnicas e processos e não sei o quê, e modelos de negócio. E aí você vai olhar e falar assim, mas nada serve para mim que sou game designer, que sou produtor de jogos, que estou querendo vender um jogo. Porque as formas de vender um jogo, os modelos de negócio, são completamente diferentes do que a galera que está tentando vender um app, uma galera que está tentando vender um serviço tecnológico ou alguma coisa assim. Tem algumas similaridades e vocês vão ver quais modelos de negócio têm mais similaridades, mas, em geral, é um outro bicho. E aí a gente entra na nossa segunda pergunta, que é, ok, uma vez que vocês entendem que precisa dessas três coisas para existir um empreendimento, um projeto de game e uma empresa de games, que tipos de empresas de games eu posso criar dentro disso? Tem muita gente que fala assim, a indústria de games, e eu não concordo que existe a indústria de games. Eu digo que existem as indústrias de games. Tudo isso aqui são indústrias de games, e muitas delas não têm nada a ver uma com a outra. Muita gente mistura esportes com desenvolvimento de jogos como se é tudo mesmo balaio. É outro bicho. É a mesma coisa que você dizer que quem é dono de clube de futebol poderia administrar uma rede de televisão. É igual. Não. Apesar de, obviamente, a rede de televisão transmitir um jogo de futebol, são duas coisas diferentes. Mas tudo isso aqui é dinheiro que roda em volta desse negócio maravilhoso que é o produto audiovisual interativo e imersivo, que é o game. Mas, você como empreendedor, estando em cada um desses mercados aqui, vai estar trabalhando com um modelo de negócio diferente, com um jeito de vender, com um tipo de competência que você precisa. E você juntar tudo no mesmo balaio é um problema. Então, primeiro, qual desses ramos das indústrias de games você está trabalhando? E aí eu coloco dentro de três ramificações principais essas indústrias de games. Os jogos aplicados, que muita gente chama de serious games, eu não gosto desse termo, né, porque pressupõe que existem jogos sério e não sério. Os jogos aplicados é quando o jogo ele é meio para um outro fim, que não em si mesmo. O que você está falando? Calma. Quando você joga, mas o objetivo de jogar é uma proposta educacional, uma avaliação de saúde, uma proposta de treinamento e capacitação, um processo de gamificação,
Tudo isso é competência técnica de uma empresa que trabalha com game design, que trabalha com questões que passam pelos games, mas o objetivo não é o jogar em si, é gerar outra coisa além do jogar. Então, quando você tem um jogo aplicado na primeira infância para ajudar na alfabetização, isso é game, mas é um outro modelo de negócio da galera que está vendendo o jogo no Steam. Quando você está fazendo um jogo, por exemplo, que nem uma empresa aqui de São Paulo, né, a Isotonic, que fez um jogo chamado Mental Plus, que é para quê? Para reabilitação cognitiva. Né? Então, é um jogo que é utilizado para ajudar, inclusive, pessoas que passaram por Covid longa, que tiveram problema de efeitos cognitivos da Covid longa, que usam esse jogo para se reabilitar e aquele jogo avalia o processo de evolução de reabilitação cognitiva. Tem muita coisa de jogo naquilo, mas tem uma outra forma de você vender, de distribuir, de trabalhar com aquilo. Jogos de treinamento, simuladores. Então, por exemplo, a NASA usa simuladores em realidade virtual para treinar astronauta. A Petrobras, antes de você ir para uma plataforma de petróleo, ela tem aí instrumentos de treino e assim por diante. Isso são os jogos aplicados. Aí você tem o jogo que é o jogo enquanto entretenimento. Dentro disso, gente, o jogo como entretenimento, a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Que é o jogar pelo jogar. O importante é a diversão do jogo. Mas, uma coisa é você fazer o jogo, outra coisa é jogar o jogo ou fazer as coisas que têm a ver com assistir alguém jogando. Uma coisa é o jogo enquanto produto, enquanto criar o jogo, isso é ser game dev, mas também tem todas as carreiras que eventos de transmissão de jogos, organização de um evento como uma BGS, organização da parte da feira aqui que de gameplay, as equipes de esportes, que são negócios por si só, os streamers, que também é um negócio por si só, e assim por diante. Isso é mídia. A gente está falando, e eu vou falar de produto, de fazer o jogo. E aí tem toda outra área, que eu não vou entrar tão aprofundadamente, porque eu vou precisar de mais algumas horas para isso, que é a área do metaverso, que é um nome que ficou popular com a crise da meia-idade do Zuckerberg, que nada mais é do que você usar muitos dos entendimentos do mundo virtualizado que o game opera para você transbordar a sua vida real para dentro de um universo virtualizado. E aí passa por várias daquelas tecnologias que vão transbordar para a virtualidade coisas que a gente vive no mundo real. E aí tem vários business que estão usando competências dos games, mas para lidar com outra coisa que não é o jogo em si. Dessa complexidade, falando de criador de jogos. Se a gente só pegar criador de jogos aqui, a gente tem vários tipos de empresa de jogos. E, idealmente, você não mistura uma com a outra. Você tem que escolher uma. Porque você tem que se focar no seu negócio, entender aquele modelo de negócio e saber fazer um tipo de jogo muito bem. A gente tem empresas que só prestam serviço para outras empresas que fazem jogos. Outsourcing. Então, eu faço partes de jogo, arte 3D, tradução, teste de qualidade, etc., etc., e vendo esse serviço para outras empresas que estão fazendo jogos. Tem, por exemplo, a Cocu, que é uma empresa muito grande aqui no Brasil, que é lá de Recife. É uma empresa que, inclusive, fez partes do jogo do Horizon Zero Dawn, do Modern Warfare e assim por diante. Uma empresa brasileira que fez partes do jogo AAA, mas ela não fez o jogo dela dentro disso. Tem jogos premium para PC e console, né? Jogos que você desenvolve para PC e para console, que são jogos que você paga para jogar, né? Mas você tem os jogos de graça, free to play, com microtransação para celular, que é um universo completamente diferente dos jogos premium para PC e console. Você tem os jogos hiper casuais para mobile, que é outra coisa. Sabe aqueles joguinhos que fica propagando o tempo todo, que fala assim, mas não tem... como que esses jogos ganham dinheiro? Eles ganham vendendo anúncio, engajamento. São os jogos hiper casuais. É um outro tipo de empresa que faz vários desses jogos hiper casuais. Jogos no Web3 e blockchain, que é uma outra área que está surgindo aí agora, né? Assim, muito caótica, que ainda ninguém sabe direito como está ganhando dinheiro com isso, mas estão tentando descobrir. Jogos para VR e realidade aumentada, um outro ramo também. Então, por exemplo, a Árvore, que é uma empresa aqui de São Paulo, premiada internacionalmente, inclusive, com jogos de VR. E a gente tem os jogos aplicados, que nem eu já disse, né?
né? Então, focar em uma dessas áreas também é uma coisa importante. Entender o modelo de negócio, entender como que funciona, entender como fazer um jogo para aquela área. Isso é um outro ponto. E aí, falando de estrutura para o desenvolvimento de um game. Basicamente, você tem esse ciclo para você fazer um jogo. Você começa com um conceito geral, que é 2% do teu esforço. Desses 2% do teu esforço que você faz o conceito inicial do jogo, você vê se essa ideia é boa o suficiente e você vai fazer o conceito em si. Né? Então, você começa com o High Level Game Concept, que é a premissa inicial do jogo. Né? E da premissa você faz o conceito, que é, ok, essa ideia é legal, parece que vai seguir, vamos mais fundo, vamos fazer algumas artes, vamos desenhar o GDD desse jogo? Beleza, é uma ideia interessante. Vamos fazer o primeiro protótipo jogável. A ideia parece boa no papel, mas na hora de jogar ela fica legal? Depois do primeiro protótipo jogável, você faz o que a gente chama de Vertical Slice. Vertical Slice, gente, é como se você tivesse um bolo e você precisasse de uma fatia desse bolo. Né? Você tem que ter o recheio, você tem que ter as massas, tem que ter a cobertura, mas você não vai fazer o bolo inteiro. Então, uma experiência fechada de uma fase só daquele jogo, que normalmente você usa para vender esse jogo para investidores e tudo mais. E aí, com isso, né, depois de gastar 25% da tua energia, você vai lá e faz a versão alfa do teu jogo. Muita gente para aqui e acha que essa é a versão de lançamento. Mas ainda está cheio de problema de implementação, cheio de feature que está sobrando, cheio de feature faltando. Você só tem 70%, 60% do seu jogo pronto, acabou o dinheiro. Não, você tem que pensar em fazer a versão beta, que ainda não é o jogo pronto, né? Mas é o jogo que você vai lançar e ainda aprender com o lançamento do teu jogo, que outras coisas você tem que aprimorar e fazer de patch, de atualização naquele produto que você está fazendo. Então você ainda tem que, depois de lançar, ainda ter 20% do orçamento para ainda dar uma sobrevida para aquele produto, fazer ele ficar redondinho no mercado. Esse é o ciclo de produção. Mas, em geral, quando a pessoa vai fazer um jogo, ela vê isso aqui. Fazer um jogo, para mim, eu tenho uma ideia, gostei da ideia, faço o jogo, fiz o jogo, lanço o jogo. Qual que vai ser o resultado disso? Você vai falhar no mercado. Por que você vai falhar no mercado? Quem disse que a sua ideia é boa? Quem disse que você fez o jogo direito? Você só vai descobrir se seu jogo está dando certo ou não depois que você lançou e gastou todo o dinheiro? Aí você fala assim, não, realmente. O que eu vou fazer? Eu vou ter minha ideia, eu vou fazer o jogo, mas antes de lançar, vou analisar os dados do mercado para saber lançar direito. E aí você vai falhar de novo. Você fala assim, mas por que eu falei de novo? Fala assim, mas quem disse que depois do jogo pronto, os dados que você analisou, você vai conseguir lançar o jogo direito? Aí fala assim, não, é verdade, eu analisei os dados do jogo no momento errado. Eu tenho que analisar os dados antes de fazer o jogo. Eu tive ideia, depois eu olho para o mercado, vejo esses dados e falo, tá certo o jogo ser feito assim? Beleza, então eu vou fazer o jogo de acordo com aquilo que eu analisei do mercado. Aí lancei, aí o que acontece? Falhou de novo. Fala assim, o que eu fiz de errado? Calma, tem outra coisa que você precisa fazer. Você tem uma ideia, analisa os dados, você faz o jogo e fala assim, faltou uma coisa, eu preciso fazer toda a parte de marketing, PR, relações públicas, para conseguir fazer as pessoas saberem que meu jogo existe. Lancei meu jogo e falhei de novo. Falei assim, e agora? O que falta? Já sei. Não basta eu fazer marketing só depois que meu jogo está pronto. Eu preciso também de uma outra coisa que ficou pequenininha aí, que é, tenho uma ideia, analise os dados, faça o jogo. Agora tem uma comunidade de gamers que eu já vou construindo, né? E aí eu faço PR, porque eu já tenho o meu público, aí eu lanço o jogo. Aí o que acontece? Eu falho um pouco menos, mas ainda não acerto. Acertar é um pouco mais difícil, né? Projetar o sucesso do estúdio de jogo é muito difícil. E é importante vocês saberem isso. Gente, esperança no modelo de negócio. Eu tenho uma ideia muito boa e tenho muita esperança que as pessoas vão gostar. Isso não é modelo de negócio. É comprar bilhete de loteria e torcer para ser premiado. Modelo de negócio, e eu estou trazendo aqui o Community Validated Development Framework, que é do Jason de la Rocca, que é você entender que fazer um jogo, se tem uma coisa que é especial em fazer jogo, é que você não precisa do seu produto pronto para testar ele, para ver se ele pode dar certo ou não. Então, se propõe dentro desse modelo de desenvolvimento validado pela comunidade,
que você desenvolva em 3 fases, uma de validação, uma de implementação interativa e uma de lançamento, em que você sempre valide as suas tomadas de decisão já construindo a comunidade. O problema do modelo anterior é que ele era um modelo linear. Você primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E você vê que esse modelo de processo de desenvolvimento é um processo cíclico. Você tem a ideação, analisa a ideia, testa o conceito, valida o conceito. Quando você tem o conceito validado, você vai implementar. Mas você vai implementar fazendo o quê? Lançando versões de desenvolvimento aberto integrado ao playtest, validando e continuamente validando as implementações e o crescimento do teu jogo. Chegou na conclusão, hora de lançar, mas eu não vou lançar de uma vez só. Eu vou lançar em acesso antecipado para pegar feedbacks dessa comunidade, já tendo essa comunidade distribuída até ter a versão 1 do meu jogo. Obviamente resumindo muito, né, gente? Mas esse é o conceito de desenvolvimento que vocês têm que pensar para fazer um jogo de sucesso. Que é entender que comunidade e validação de conceito é um processo contínuo no ciclo de criação do jogo. Não é ter ideia, fazer, lançar e esperar que você tenha sorte. E aí, como que se ganha dinheiro com game? Bem, basicamente, são essas as 5 formas que pagam um jogo. E cada uma dessas formas podem ser misturadas, mas a forma de monetização de um teu jogo vai afetar o tipo de game design que ele pode ter. Um jogo pay to play é o clássico premium. Se eu quero jogar, eu tenho que pagar. É uma barreira de entrada, é o ingresso do cinema. Para assistir o filme, eu pago o ingresso na entrada, assisto, saio, acabou. Esse é o jogo premium. Quando você comprar cartucho, CD, a revistinha de videogame, etc., era o pay to play. Aí, começou a ter um negócio chamado freemium. Que é o quê? Eu vou vender um demo do jogo de graça, né, na revistinha. E aí, se você quiser jogar o jogo completo, você paga pelo resto do jogo, né, que era o shareware. Aí agora, o que eles muito espertamente falaram? Falaram assim, não, a gente cobra para ele jogar e depois a pessoa está viciada e gosta muito daquele jogo, a gente vende mais coisas daquele jogo como DLC. Então ele compra e depois compra de novo para ter mais daquele jogo. Ou ele compra uma experiência mais ou menos inteira daquele jogo, que é o modelo Paradox, né? Quem já jogou Europa Universárias, Crusader Kings ou qualquer coisa assim, sabe que você tem 200 mil DLCs e no fim o jogo custou R$500 para você. E assim, você paga, depois DLC, 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 DLC. E aí você tem um modelo que revolucionou a indústria, que é o free to play. Que é, vamos viciar a pessoa a jogar de graça, mas vai ser tão mais legal se você pagar. Vai ser tão mais divertido. E começou do jeito mais simples. Vai ser mais fácil de você jogar se você pagar. Então, quando você comprava lá a moedinha verde da Fazenda Feliz, você tinha uma curva de crescimento e sucesso dentro do jogo se você jogasse de graça, mas ia ser muito melhor, mais rápido e mais eficiente você pagar para jogar. Mas, gente, o que dá mais dinheiro na microtransação hoje não é vantagem competitiva, é roupa, é skin, é você entender o jogo como um ambiente de interação social em que a validação dos pares passa por você ter instrumentos de diferenciação do seu personagem dentro daquele jogo. Então, o que faz o Fortnite ser um dos jogos de maior faturamento do mundo, ou League of Legends, ou assim por diante, não é o fato da microtransação dele fazer o jogador ficar melhor. É fazer ele parecer ser mais importante dentro daquele universo. E você, como estrutura de validação social, você manipula como game designer cognitivamente esses instrumentos e gatilhos mentais para fazer a pessoa gastar dinheiro no teu jogo. Ou crianças torrarem o cartão de crédito dos pais e assim por diante. Isso representa 60% de uma indústria de 200 bilhões de dólares. Jogos que são de graça. Pois bem, aí a gente tem um modelo de venda recorrente, que são as assinaturas. World of Warcraft, você paga para jogar, mas depois você tem que continuar pagando uma assinatura para continuar jogando. E tem várias mudanças desse modelo de assinatura, como, por exemplo, Game Pass e Apple Arcade, que em vez de você pagar uma assinatura de um jogo, a plataforma financia jogos premium licenciados para estarem de graça num pacote que é a Netflixização aí da distribuição de jogos. E, por fim, a gente tem o advertising, que é a venda de engajamento, que é a venda de tempo de tela, que é o modelo dos jogos hipercasuais. E você fala assim,
vezes 3 de moedinhas, caso você assista esse anúncio. E tá você que nem idiota assistindo 40 minutos de anúncio na semana, porque você quer triplicar as moedinhas do seu jogo, né? E aí você parte de um modelo de negócio de um jogo como produto, que você comprava o jogo, consumia e acabou, para um jogo como serviço. O jogo, e você como empresário de jogos tem que entender isso, o jogo não acaba no lançamento, ele começa no lançamento. Quantos jogos estão no mercado há décadas? Quando lançou, começou o problema dele, né? O Angry Birds que você jogou em 2010 não é o Angry Birds de hoje, né? O Candy Crush e assim por diante. Você tem o chamado Live Ops, que é o quê? É uma estrutura na empresa, nos jogos free-to-play principalmente, que é fixa para você fazer com que o jogo se mantenha vivo e aprimore depois do lançamento. Que é analisar os dados, dar suporte para o usuário, aprimorar o jogo, criar conteúdos novos, temporadas, etc, etc, etc. Implementar isso, analisar o resultado da implementação desses dados em um ciclo contínuo que nunca acaba. E aí que entra a nossa última pergunta, que é, ok, e como que eu consigo dinheiro para fazer tudo isso? Tem duas formas. A primeira forma é você conseguir investidor para o teu jogo. Outra forma é você conseguir dinheiro para a tua empresa. Nem toda empresa de games vai conseguir que alguém invista na empresa de games. Porque como que um investidor de uma empresa ganha dinheiro? Com exit dessa empresa. Quando essa empresa é vendida para alguém, e aí ele vende a participação acionária que ele investiu na tua empresa para essa pessoa que comprou a empresa depois. Se a tua empresa não tem potencial de ser comprada por uma empresa maior, por um investidor, etc., ele não vai investir em equity. Só vai investir em equity os negócios de games que são escaláveis, os negócios de games que conseguem provar que eles podem ter crescimento exponencial e que outras empresas vão querer comprar aquela empresa para si. Às vezes também porque ele tem várias propriedades intelectuais muito interessantes. Se não, você vai buscar para o seu projeto. E para o seu projeto, qual que é o acordo? É o revenue share com as publishers, são as editoras. Elas vão pagar pelo desenvolvimento do teu jogo por uma porcentagem do faturamento desse jogo e pelos direitos de licenciamento e distribuição daquele jogo. Muito parecido com como um filme faz com uma distribuidora. Diferente do que como uma startup faz quando vende um serviço. Então, buscar o projeto de um jogo é você chegar numa publisher e você apresentar esse dinheiro. E aí, para concluir, esse é o ciclo para você buscar dinheiro para o seu jogo. Você primeiro tem que fazer um protótipo, né? Pensando aí em um jogo indie, que custa na média aí R$800 mil, né? Até um pouco mais, mas vamos colocar nesse ponto, um jogo indie bom. Você tem que conseguir aí a primeira grana para conseguir fazer o protótipo e talvez o vertical slice. E é aqui, você já está torrando a grana, que você vai desenvolver mesmo e trazer o dinheiro da publisher. Torrou a grana, lançou o jogo. Você faturando aqui na publicação desse jogo, você tem o break-even, que é quando você ganhou o suficiente para pagar tudo que você já gastou para fazer aquele jogo, e só depois desse break-even que você tem que chegar naquilo que a gente chama de ponto de sustentabilidade, que é o quê? Se um vertical slice custa R$200 mil, só quando você lucra R$200 mil no seu jogo anterior que você vai conseguir passar a financiar os seus próximos jogos. Se você não conseguir chegar nesse fluxo, você sempre vai ficar dependente de ter sorte de conseguir um investidor externo. Quando você chega nesse ponto, o teu próximo jogo está garantido pelo jogo anterior. Então, esse é o ciclo ideal de investimento que você tem que procurar. E claro, gente, né, esse aqui é o meu contato, então quem quiser apontar o QR Code aí, né, e me seguir aí nas redes e tudo mais. Esse foi um panorama muito rápido, né, pelo que vocês puderam ver, e tem muito conteúdo envolvido em como empreender em jogos, mas não tinha como ser diferente, e não tem como em 30 minutos a gente conseguir abordar tudo. Mas eu quis passar um panorama, só para vocês verem o tamanho do problema que vocês estão envolvidos se vocês quiserem empreender na indústria de jogos, mas tem muita oportunidade, muita coisa boa, muito dinheiro nessa área, e espero que vocês tenham, claro,
visto uma realidade que às vezes vocês não sabiam que existia, a complexidade que tinha, mas ao mesmo tempo saber que é possível sim ter uma empresa de jogos de sucesso, assim como centenas aqui no Brasil estão conseguindo pagar suas contas, vender em dólar, exportar e assim por diante. Obrigado, gente. E perguntas? Perguntas? Prazer te conhecer, muito legal, parabéns. Eu tenho um estúdio de desenvolvimento de jogos que a gente presta serviço para algumas outras empresas da indústria, inclusive a Cocu. No caso ali, a gente realmente é dividido entre alguns trabalhos outsource, mas recentemente a gente está fazendo um projeto para o Hospital de Amor da cidade de Barretos, que no caso ali é uma gamificação de um procedimento que é o tratamento oncológico infantil. Eu vi uma notícia desse jogo aí. É do Jornal Nacional, não foi? Eu acho que foi. Eu vi esse negócio aí. E assim, me identifiquei muito com muita coisa que você disse. Eu sempre fiz mentoria com o Sebrae e vários outros parceiros de startup, só que realmente não tem nada a ver, sabe? Você vê que às vezes o discurso ele não se encaixa. Mas você tem que fazer tal coisa, e você pensa, cara, pior que não tem. Aí, às vezes, a forma como o mercado de jogos funciona realmente é muito diferente e tipo, a gente bateu cabeça muitas vezes para conseguir realmente achar um caminho e a gente ainda está tentando achar esse caminho. Então, na realidade, não é nenhuma pergunta, é só um elogio, parabéns, muito esclarecedor, fantástico. Obrigado. E só fazendo um breve comentário, esse caminho que você fez é um bom caminho de, primeiro, eu aprendo a fazer jogo para os outros, com o entendimento de como fazer jogo para os outros, eu vou começar a fazer meus próprios produtos para esses clientes, e aí sim, quem sabe por que não, eu posso pensar num jogo de propriedade intelectual própria. E o teu projeto lá do hospital é muito interessante e espero muito sucesso aí para vocês. Obrigado. Uma outra questão também, a gente abriu uma plataforma de curso online. E aí os nossos profissionais ali, no caso modelador, animador, programador, game designer, cada um está criando ali seus próprios cursos e a gente pega os melhores alunos ali e coloca ali como um júnior, por exemplo. Isso é muito inteligente, inclusive existem algumas iniciativas paralelas a isso, porque para vocês que estão aqui, falta gente para trabalhar com games. Muita gente. Se a Cocu não precisasse, ela não estaria contratando a empresa dele. Desculpa, que é teu nome? Meu nome é Cris. Cris. Não estaria contratando a empresa do Cris, ela estaria fazendo ela. Mas ela não consegue contratar mais porque falta gente. Ela tem que contratar outras empresas. Mas qualquer um pode trabalhar com games? Não. Precisa de competências específicas. Então, só que as competências específicas, elas estão no mercado. Então, a gente tem como que você traz essa competência para trabalhar com games, né? E aí essas iniciativas as empresas elas estão criando seus produtos de capacitação para capacitar talentos, identificar os melhores e já draftar para dentro da sua empresa, né? Então isso é bem interessante. Depois até trocar uma ideia com você porque tem um projeto parecido aqui. Mas inclusive muita oportunidade para vocês que pensam trabalhar com games. Falta profissional. Ainda mais nessa área de negócios, de gestão e tudo mais. Mais alguma pergunta? Te perguntar, a tendência nas publishers agora parece ser o Game as a Service, até para os indies, né? Eu queria te perguntar, na verdade, o que você acha? É essa a tendência? Nos próximos anos o premium vai dar uma diminuída? O que você imagina? Tá, é uma pergunta de resposta não simples que eu vou tentar simplificar. Mas depois do chamado Indie Apocalipse, que é, para quem não sabe, né, que é quando o volume de jogos oferecidos nas lojas, principalmente na Steam, passou a ser muito grande, e aí o público se diluiu a ponto de ser muito difícil você sustentar jogos de experiências fechadas muito curtos, né? E aí o que acontece? Como o volume de oferta é muito grande desses jogos de experiência fechada, e as publishers elas não sabem exatamente quais jogos, é aquela coisa do ticket de loteria, a gente não sabe qual o jogo premium que realmente vai alavancar, dar certo e tudo mais. Você tem algumas métricas, algumas possibilidades.
algumas publishers começaram a pensar, falar assim, não, eu não quero experiências fechadas. Eu quero experiências que a comunidade vai manter esse jogo vivo para além do ciclo de lançamento dele. Então, por isso que elas estão olhando para isso, né? Isso não significa que os jogos de experiência fechada premium vão morrer. A questão é que o volume de oferta vai naturalmente abaixar, vai ter menos gente pagando por isso e menos inexperientes vão estar fazendo esses produtos. Quem vai estar fazendo esses produtos é pessoas mais experienciadas no mercado, que vão conseguir lançar jogos com uma qualidade técnica muito maior, jogos premium, e vocês veem isso acontecendo. A média técnica de qualidade dos jogos premium na Steam Indie está cada vez maior. Aquele jogo feito pelo cara sozinho, aquele Indie Game The Movie lá, na caverna, primeiro jogo, etc., isso está cada vez menos acontecendo. Ou acontece quando essa pessoa não precisa pagar as contas. Ela fica lá 10 anos fazendo o jogo dela, 5 anos e tal, mas outra coisa paga as contas dela. Uma pessoa que tem herança, sustentar de outra forma, ou tem outro trabalho. Agora, você tem uma empresa que faz jogo premium e tal, tá um modelo de negócio bem arriscado para investidor, a não ser que você já tenha se validado no mercado, já tenha lançado jogos de sucesso, já tenha track record. Então, se você é famoso por ter tido um sucesso, você vai conseguir convencer gente a colocar grana em você. Agora, de outra forma, realmente está se encolhendo um pouco essa oferta de financiamento, mas eu não acredito que esse tipo de experiência vai morrer. Pelo contrário, tem muitos tipos de jogos que ainda não foram feitos, só que, se você quer fazer um platformer, desculpa, vai ser muito difícil você conseguir se pagar. É basicamente isso. Só um complemento, mais ou menos, da pergunta. Você acredita que com esse movimento, né, tanto das publishers quanto do público, de ter muita demanda, né, muito backlog, a duração dos jogos premium pode começar a diminuir depois de dar essa alavancada de, sei lá, 200 horas de jogo, a galera começar a diminuir isso para experiências mais baratas, talvez? Sim. Na verdade, começou uma loucura insana de tipo... Porque assim, a gente se viciou na indústria de games que a cada nova geração a gente tinha que fazer jogos cada vez melhores e mais incríveis e etc. E escalou a qualidade técnica, chegou num topo da qualidade técnica que, sei lá, vai mudar algumas coisas incrementais, mas não vai ser um salto que teve do Play 1 para o Play 2, do Play 2 para o Play 3, que nem aconteceu. Chegou meio que num teto dessa qualidade técnica, agora estão escalando, fazendo jogos cada vez mais ambiciosos. Isso é cada vez mais insustentável. Vão ter 2 possíveis, mas você vê o Cyberpunk, por exemplo, tentou bater nisso e se ferrou, né? E a gente vai ter mais experiências fechadas sustentadas pelas plataformas. Então, você não vai precisar se pagar vendendo direto para o público final. Você vai licenciar os direitos exclusivos de distribuição para uma plataforma como o Apple Arcade, como o Game Pass e etc., para você fazer parte do portfólio de jogos deles. Então, eu acredito que o modelo de assinatura sustentado pelas plataformas vai passar a sustentar grande parte do mercado premium daqui para frente. Show. Gente, acho que está encerrado. Depois a gente pode trocar uma ideia aqui depois, a última mesa do dia, então. Isso que eu ia falar.